Capítulo 109. O filósofo. Sabido que reli a carta antes e depois do almoço, sabido fica que almocei, e só resta dizer que essa refeição foi das mais parcas da minha vida. Um ovo, uma fatia de pão, uma xícara de chá. Não me esqueceu esta circunstância mínima. No meio de tanta coisa importante obliterada, escapou esse almoço. A razão principal poderia ser justamente o meu desastre, mas não foi. A principal razão foi a reflexão que me fez o Quincas Borba, cuja visita recebi naquele dia. Disse-me ele que a frugalidade não era necessária para entender o humanitismo e menos ainda praticá-lo, que esta filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida, inclusive a mesa, o espetáculo e os amores, e que, ao contrário, a frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo, o que era a expressão acabada de tolice humana. Veja São João, continuou ele, mantinha-se de gafanhotos no deserto em vez de engordar tranquilamente na cidade e fazer emagrecer o farisaísmo na sinagoga. Deus me livre de contar a história do Quincas Borba, que aliás ouvi toda naquela triste ocasião, uma história longa, complicada, mas interessante. E se não conto a história, dispenso-me outro sim de descrever-lhe a figura, aliás muito diversa da que me apareceu no passeio público. Calo-me. Digo somente que se a principal característica do homem não são as feições, mas os vestuários, ele não era o Quincas Borba. Era um desembargador sem beca, um general sem farda, um negociante sem déficit. Notei-lhe a perfeição da sobrecasaca, a alvura da camisa, o asseio das botas. A mesma voz roufenha outrora parecia restituída à primitiva sonoridade. Quanto à gesticulação, sem que houvesse perdido a viveza de outro tempo, não tinha já a desordem, sujeitava-se a um certo método. Mas eu não quero descrevê-lo. Se falasse, por exemplo, no botão de ouro que trazia ao peito e na qualidade do couro das botas, iniciaria uma descrição que omito por brevidade. Contentem-se de saber que as botas eram de verniz. Saibam mais que ele herdara alguns pares de contos de réis de um velho tio de Barbacena. Meu espírito, permitam-me aqui uma comparação de criança, meu espírito era naquela ocasião uma espécie de peteca. A narração do Quincas Borba dava-lhe uma palmada, ele subia. Quando ia a cair, o bilhete de Virgília dava-lhe outra palmada, e ele era de novo arremessado aos ares. Descia, e o episódio do passeio público recebia-o com outra palmada, igualmente rija e eficaz. Cuido que não nasci para situações complexas. Esse puxar e empuxar de coisas opostas desequilibrava-me. Tinha vontade de embrulhar o Quincas Borba e Lobo Neves e o bilhete de Virgília na mesma filosofia e mandá-los de presente a Aristóteles. Contudo, era instrutiva a narração do nosso filósofo. Admirava-lhe, sobretudo, o talento de observação com que descrevia a gestação e o crescimento do vício, as lutas interiores, as capitulações vagarosas, o uso da lama. Olhe, observou ele, a primeira noite que passei na escada de São Francisco, dormia inteira, como se fosse a mais fina pluma. Por quê? Porque fui gradualmente da cama de esteira ao catre de pau do quarto próprio, ao corpo da guarda, do corpo da guarda à rua. Quis expor-me finalmente à filosofia. Pedi-lhe que não. Estou muito preocupado hoje e não poderia atendê-lo. Venha depois, estou sempre em casa. Quincas Borba sorriu de um modo malicioso. Talvez soubesse da minha aventura, mas não acrescentou nada. Só me disse estas últimas palavras à porta. Venha para o humanitismo. Ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço. Que concepção mesquinha, um poço! Mas é por isso mesmo que nunca atinaram com ela. Gregos, subgregos, antigregos, toda a longa série dos homens tem se debruçado sobre o poço para ver sair a verdade que não está lá. Gastaram cordas e caçambas. Alguns mais afoitos desceram ao fundo e trouxeram um sapo. Eu fui diretamente ao mar. Venha para o humanitismo. Capítulo 110. 31. Uma semana depois, Lobo Neves foi nomeado presidente de província. Agarrei-me à esperança da recusa se o decreto viesse outra vez datado de 13. Trouxe, porém, a data de 31,
e esta simples transposição de algarismos eliminou deles a substância diabólica. Que profundas que são as molas da vida! Capítulo 111. O Muro. Não sendo meu costume dissimular ou esconder nada, contarei nesta página o caso do muro. Eles estavam prestes a embarcar. Entrando em casa de Dona Plácida, vi um papelinho dobrado sobre a mesa. Era um bilhete de Virgília. Dizia que me esperava à noite, na chácara, sem falta, e concluía: o muro é baixo, do lado do beco. Fiz um gesto de desagrado. A carta pareceu-me descomunalmente audaciosa, mal pensada e até ridícula. Não era só convidar o escândalo, era convidá-lo de parceria com a risota. Imaginei-me a saltar o muro, embora baixo e do lado do beco, e quando ia a galgá-lo, via-me agarrado por um pedestre de polícia que me levava ao corpo da guarda. O muro é baixo, e que tinha que fosse baixo? Naturalmente, Virgília não soube o que fez. Era possível que já estivesse arrependida. Olhei para o papel, um pedaço de papel amarrotado, mas inflexível. Tive comichões de o rasgar em 30.000 pedaços e atirá-los ao vento como o último despojo da minha aventura. Mas recuei a tempo. O amor próprio, o vexame da fuga, a ideia do medo. Não havia remédio senão ir. Diga-lhe que vou. Aonde? Perguntou Dona Plácida. Onde ela disse que me espera. Não me disse nada. Neste papel. Dona Plácida regalou os olhos. Mas esse papel achei-o hoje de manhã nesta sua gaveta e pensei que... Tive uma sensação esquisita. Reli o papel, mirei-o, remirei-o. Era, em verdade, um antigo bilhete de Virgília recebido no começo dos nossos amores, uma certa entrevista na chácara que me levou efetivamente a saltar o muro, um muro baixo e discreto. Guardei o papel e tive uma sensação esquisita. Capítulo 112. A opinião. Mas estava escrito que esse dia devia ser o dos lances duplos. Poucas horas depois, encontrei Lobo Neves, na Rua do Ouvidor. Falamos da presidência e da política. Ele aproveitou o primeiro conhecido que nos passou à ilharga e deixou-me depois de muitos cumprimentos. Lembra-me que estava retraído, mas tinha um retraimento que forcejava por dissimular. Pareceu-me então, e peço perdão à crítica se este meu juízo for temerário, pareceu-me que ele tinha medo. Não medo de mim, nem de si, nem do código, nem da consciência. Tinha medo da opinião. Supus que esse tribunal anônimo e invisível, em que cada membro acusa e julga, era o limite posto à vontade do Lobo Neves. Talvez já não amasse a mulher, e assim pode ser que o coração fosse estranho à indulgência dos seus últimos atos. Cuido, e de novo insto pela boa vontade da crítica, cuido que ele estaria pronto a separar-se da mulher, como o leitor se terá separado de muitas relações pessoais. Mas a opinião, essa opinião que lhe arrastaria a vida por todas as ruas, que abriria minucioso inquérito acerca do caso, que coligiria uma a uma todas as circunstâncias, antecedências, induções, provas, que as relataria na palestra das chácaras desocupadas, essa terrível opinião tão curiosa das alcovas, obstou à dispersão da família. Ao mesmo tempo, tornou impossível o desforço, que seria a divulgação. Ele não podia mostrar-se ressentido comigo sem igualmente buscar a separação conjugal. Teve então de simular a mesma ignorância de outrora e, por dedução, iguais sentimentos. Que lhe custasse, creio. Naqueles dias, principalmente, vi-o de modo que devia custar-lhe muito. Mas o tempo, e é outro ponto em que eu espero a indulgência dos homens pensadores, o tempo caleja a sensibilidade e oblitera a memória das coisas. Era de supor que os anos lhe desapontassem os espinhos, que a distância dos fatos apagasse os respectivos contornos, que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade. Enfim, que a opinião se ocupasse um pouco com outras aventuras. O filho crescendo buscaria satisfazer as ambições do pai, seria o herdeiro de todos os seus afetos. Isso e a atividade externa, e o prestígio público, e a velhice depois, a doença, o declínio, a morte, um responso, uma notícia biográfica, e estava fechado o livro da vida, sem nenhuma página de sangue.
Capítulo 113. A solda. A conclusão, se há alguma no capítulo anterior, é que a opinião é uma boa solda das instituições domésticas. Não é impossível que eu desenvolva este pensamento antes de acabar o livro, mas também não é impossível que o deixe como está. De um ou de outro modo, é uma boa solda a opinião, e tanto na ordem doméstica como na política. Alguns metafísicos biliosos têm chegado ao extremo de a darem como simples produto da gente xoxa ou medíocre, mas é evidente que ainda quando um conceito tão extremado não trouxesse em si mesmo a resposta, bastava considerar os efeitos salutares da opinião para concluir que ela é a obra superfina da flor dos homens, a saber, do maior número.